Nós desenvolvemos serviços e projetos para a indústria farmacêutica aqui no Brasil e o nosso objetivo é entender de que maneira o agente regulador ele demanda um entendimento mais profundo sobre os estudos e trabalhos de ordem científica, por assim dizer, para comprovar a bioequivalência e, em alguns casos, a bioisenção. Então, qual que é o contexto aqui envolvido? Nós temos que estar atento às questões relacionadas com as patentes, vencendo nos próximos 3 a 5 anos. Essa RDC é colocada aqui no ano de 2022, ela estabelece as regras que têm que ser respeitadas para que as empresas façam o pleito de bioisenção dos medicamentos. É lógico que nem todos eles são elegíveis para que seja pleiteada a bioisenção, mas aqueles que são elegíveis e por conta das tecnologias de caracterização química do estado sólido, eventualmente caracterização química em solução, que são outras técnicas utilizadas, nós podemos pleitear junto ao cliente a bioisenção. O Brasil ainda é um país relativamente adolescente na área regulatória e nós usualmente trazemos muito da regulação já estabelecidas há um bom tempo atrás, no FDA, principalmente na EMEA, também na indústria de medicamentos japonesa, mas o impacto aqui em termos de mercado mundial de medicamentos é ao redor de 2,5% do mercado mundial. Portanto, se a gente olhar o mercado mundial, o Brasil representa ainda uma fatia pequena. O mercado de medicamentos no Brasil está mais de 120 bilhões de reais, então não são recursos desprezíveis. Nesse trabalho em específico, a gente tem vários objetivos e desafios. Um deles, e que usualmente os clientes sempre perguntam para a gente, é a identificação de determinados recipientes chaves que podem alterar o desempenho do produto e que ele tem que garantir, quando se compara com o medicamento referência, ele tem as mesmas características estruturais, de distribuição e tamanho de partícula e assim sucessivamente. A grande vantagem quando se aplica rama confocal no mapeamento, estou falando aqui especificamente de medicamentos na forma farmacêutica sólida, ou comprimidos, ou cápsulas em pós e produtos assim. Quando nós temos medicamentos de baixa dosagem, ou uso de determinadas técnicas, como difração de raio-x, que são classicamente aplicáveis, para medicamentos de baixa dosagem, isso torna-se inviável, pelo menos nas tecnologias analíticas mais usuais, mais consolidadas. E quando é essa situação, a gente pode aplicar o Raman confocal para poder determinar não somente a distribuição do tamanho de partículas, mas também, eventualmente, algumas situações relacionadas com polimorfismo. Tá? É claro que temos que fazer, nesse caso, a transposição de técnica. Isso deve ser, na verdade, a rotina de trabalho, né? Nós precisamos ter os espectros das substâncias, nesse caso do ingrediente farmacêutico ativo puro, tem uma assinatura, um espectro Raman bastante rico aqui, né? E temos que ter também os espectros dos recipientes, aqueles que compõem a formulação, ao qual nós precisamos entender se por conta da presença deles na formulação ele não altera a análise propriamente dita, mesmo que eu não esteja olhando especificamente para ele, e aqueles recipientes onde os clientes eventualmente desejam entender e identificar na forma farmacêutica. Eu estou falando aqui nesse caso de 3 celulose microcristalinas, uma delas silicificada, e que precisamos, no caso, identificar qual delas que está presente no medicamento referência. E a lactose também, existem vários tipos de lactose no mercado, onde a gente tem a intenção de realizar a identificação. Quando a gente olha esses espectros, esses perfis espectrais, nós observamos dificilmente, eu diria, né, algumas bandas muito características, muito pouco acentuadas aqui, inclusive, que daria para diferenciar aquele recipiente na minha formulação. E assim, para o caso das lactoses também. Eu diria que os espectros são praticamente sobreponíveis,
excetuando algumas regiões muito pequenas aqui, aonde poderia se diferenciar. Qual que é a grande vantagem? Tem alguém aqui que já ouviu falar sobre MCR? Ninguém? MCR? Multiple Curve Resolution? Não, ninguém? Pois bem, é uma técnica quimiométrica, matemática, já mais avançada, que permite, apesar dessas poucas diferenças nas assinaturas espectrais das substâncias puras, chegar a realizar a identificação. Usualmente, o que nós fazemos? Pegamos o comprimido como um todo, colocamos no microscópio. Aqui eu tenho uma resolução da ordem de 400 micrômetros, distribuídas num mosaico, onde eu tenho um registro espectral em cada uma dessas regiões aqui, que o software automaticamente já estabelece para que seja mapeado. E depois nós temos aqui um mapa, né? Na verdade, um pacote de dados que são tratados por softwares diversos. Aí o próprio software dos fabricantes dos equipamentos também traz isso, tá? Essas são mais ou menos, aqui nesse caso foi a condição de coleta, mas não muda muito disso. Depois eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre os desafios que são enfrentados nesse tipo de análise. Eu destaco aqui que para mapear aquela superfície a gente demorou 25 horas de coleta de espectro do mapeamento, o que demanda muito tempo. E a indústria farmacêutica não quer esse tempo, eles querem ser muito rápidos na identificação. Não estou nem dizendo que é uma crítica nesse sentido, mas é o que a indústria precisa, né? Então, os desafios é o tempo de coleta e processamento dos dados, o tempo de resposta para o cliente, acesso a componentes puros na estrutura cristalina de interesse. Isso é bastante complicado às vezes, tá? Porque entende-se o seguinte: você está levantando ou supondo, dentro da nossa aproximação, que o espectro da substância pura dos recipientes, ele se mantém quando eu tenho o produto comprimido. Não necessariamente. Quando eu registro o espectro da substância pura, eu busco aquela assinatura dentro do comprimido, mas pode ocorrer algumas alterações na sua interação química intermolecular que podem alterar essa assinatura. Mas, de toda maneira, eu tenho que partir de algum ponto, né? Então, esse é um ponto, isso é bastante desafiador. A carência de informações de base de dados científicos e patentes, muitas vezes, do ramo. Muitas vezes, o que nós fazemos? Registramos uma amostra pura em DRX e fazemos a transposição técnica. Coletamos da mesma amostra no ramo, naquelas condições experimentais e instrumentais, e a partir dali temos o pacote de dados com o menor viés possível para que ele seja tratado. Eu falei do tempo de coleta, mas o processamento de dados também, às vezes, é bastante complexo, porque imagina, aquela superfície ali registrada durante 25 horas, gerou, melhor dizendo, 20 GB de dados, uma única superfície. Se a gente está pensando com um olhar, né, estatístico, o interessante seria capturar mais de uma superfície, de vários comprimidos, de vários lotes independentes que está no mercado, para que a gente tenha minimamente uma representatividade estatística para poder fazer análise. Às vezes nós não temos essa situação. O conceito de MCR, para quem não está acostumado, ele faz uma decomposição do pacote de dados em concentrações e espectros, né, mais o erro da matriz. É um gráfico aqui que nos ajuda a compreender. Então, para cada região amostral na minha superfície, eu vou ter um espectro, preferencialmente enriquecido, não, rico de algum componente específico, a depender da resolução espacial que eu estou utilizando. E o que o MCR se propõe a fazer é utilizar as assinaturas simples ou das substâncias puras e compor essa matriz novamente, trazendo uma distribuição de composição da formulação. Eu vou mostrar aqui alguns resultados, mas só para finalizar a minha apresentação. O interessante, quando eu coloquei o primeiro slide, eu falei sobre as questões relacionadas com a demanda da indústria. Esse produto em específico são produtos, usualmente é isso que o cliente quer saber, né? De alto valor agregado. Uma dose de um medicamento dessa natureza custa, dependendo da dosagem, de 7 mil a 15 mil reais. Um tratamento que é aplicado para esse tipo, que utiliza, né, um tratamento medicamentoso, terapêutico com esse produto, por ano para o paciente, ele pode variar entre 150 e 200 mil reais. E o que as indústrias procuram?
justamente esses produtos de maior valor agregado, mas para ele poder ter sucesso no seu estudo de bioequivalência, caso não consiga a bioisenção, é garantir o sucesso na bioequivalência. Como que ele faz isso? Somente entendendo de maneira mais profunda o que está acontecendo a esse nível estrutural em química do estado sólido, para observar se eventualmente tem alguma diferença e dar o direcionamento no seu processo, no seu fluxo de pesquisa e desenvolvimento. Eu diria que mais desenvolvimento, porque estamos falando de uma indústria de medicamentos genéricos, tá? Os resultados aqui que eu estou mostrando permite, através desse racional que eu expliquei para vocês, a identificação das celuloses e depois, na sequência, da lactose. Nós temos aqui uma variância explicada ao redor de 90%, sobra 8, alguma coisa percentual de resíduo não explicado pelo modelo, mas isso aqui é só um resumo do quadro do trabalho que é realizado. Na prática, a gente tem que, de forma aleatória, capturar várias regiões amostrais de maneira totalmente randomizada, aleatória, né? E verificar se todos os cálculos chegam no mesmo lugar. É estatística. E montar um trabalho que leve a essa situação. Quais são as perspectivas? Softwares de tratamento de dados mais rápidos. A gente sempre quer isso, né? Quem trata um pacote de dados dessa natureza. Aumento da capacidade, portanto, de processamento. E, nesse caso, eu estou falando já de situações onde exige-se um processamento em nuvens, dependendo do pacote que vai ser tratado e da velocidade com que se quer imprimir isso. O processamento em nuvens começa a ser uma via de acesso e possível resposta. E aumento da demanda em função da complexidade estrutural dos medicamentos. Mas então, aqui tem umas referências depois, se vocês quiserem anotar. Então, onde que está a inovação disso? Gente, a indústria farmacêutica de medicamentos, ela é uma indústria de cópia. Eventualmente, em algumas circunstâncias, quando desejamos fazer alguma alteração de algum polímero na matriz do medicamento sólido, por exemplo, nós podemos alterar esse polímero, alterar a estrutura molecular dele para modificar a entrega do medicamento no organismo, mas não mais do que isso. E essas técnicas de análise, ela tem por objetivo, primeiramente, compreender o que está acontecendo e depois, no segundo momento, observar quais as mudanças nesses recipientes que pode alterar o desempenho do produto. Em resumo, é isso.